eu quero repartir uma palavra essa noite, e essa palavra se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, conhecido como a Galeria da Fé. Hebreus 11 é um livro, o livro de Hebreus é um livro muito lindo, e o capítulo 11 de Hebreus também é muito lindo, muito significativo, e nós vamos ter alguns minutos para que nós possamos meditar naquilo que o Pai tem falado conosco nesse livro. Quero pedir agora que você feche os teus olhos. Nós vamos estar orando ao nosso Deus, agradecendo pela sua palavra, pelo privilégio que nós temos de podermos abrir a palavra e através da revelação do Espírito nós podermos entender o que a palavra quer dizer ao nosso coração. Porque se não houver a interpretação, a revelação do Espírito, a palavra fica meramente na letra e ela não consegue atingir as áreas mais profundas do nosso ser, da nossa alma, do nosso espírito. Então eu quero nessa hora orar, eu quero que você me acompanhe e pedir ao nosso Deus que decodifique essa palavra, que revele essa palavra, para que ela se torne vida dentro da nossa vida. Paizinho querido, nós estamos com a Tua palavra aqui em mãos, aberta, nesse texto tão maravilhoso de Hebreus. Pedimos que através do Teu Espírito, o Senhor nos traga a revelação, Senhor, não apenas uma revelação, mas a revelação do Teu coração e a aplicação dessa palavra às nossas vidas. Nós pedimos isso não porque mereçamos, mas porque a graça do Senhor nos atingiu, nos envolveu, e temos acreditado que o Senhor se agrada, se compraz de fazer com que entendamos o seu coração. Pai, nós oramos isso em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. A Galeria da Fé aqui de Hebreus 11 é uma galeria que vai trazer personagens maravilhosos. Essa galeria vai nos falar de Abraão. Abraão, que a Bíblia fala em Gênesis 15:6 que ele creu, e pelo fato de Abraão ter crido em algo que Deus prometeu a ele, isso lhe foi imputado por justiça. E na versão King James vai falar que através da fé de Abraão lhe foi creditado justiça. Ele se tornou justo. Toda a vida de Abraão foi uma. Após o momento em que Deus lhe deu uma promessa: sai da tua casa, Abraão, da tua parentela, você vai para um lugar que eu te mostrarei, e eu farei de você uma grande nação. Eu abençoarei quem te abençoar, eu amaldiçoarei quem te amaldiçoar, e em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E quando Deus deu essa palavra a Abraão, a Bíblia fala que ele creu. Até aquele momento ele não tinha crédito diante de Deus, mas a Bíblia nos fala que naquele momento, quando ele creu, foi-lhe creditado justiça, e Abraão então entra nessa galeria da fé, porque ele foi ali justiçado, ele foi ali feito justiça em Cristo, lá atrás, uma prefiguração de crer no Senhor. Nós vemos nessa galeria outros personagens como Enoque, nós vemos nessa galeria outros personagens como Noé, que também foi encontrado justo diante de Deus, e pela justiça ele também alcançou aí a fé, agradou o coração do Pai. Nós vamos ver também José. Essa galeria da fé vai falar de José, o quanto aquele jovem, ele conseguiu sair de todas as armadilhas que foram preparadas para ele, e ele conseguiu, no meio de uma geração corrompida, no meio de uma nação que não temia a Deus, ele conseguiu agradar o coração
também de Deus. Essa galeria vai falar de outros nomes, vai falar também de Jacó, vai falar de Isaac, e para não dizer que não lembrou de nenhuma mulher, a galeria da fé vai falar de Raabe, e a Bíblia vai falar ali em Hebreus que Raabe, a prostituta, usa esse termo, a prostituta. Você pode até falar, nossa, é um termo muito forte, pastor, porque depois que ela saiu ali de Jericó, ela abandonou a prostituição, ela se tornou uma nova pessoa. Raabe entrou até na linhagem genealógica de Jesus, mas aqui na galeria da fé vai falar Raabe, a prostituta, também ela deu ali sinais de fé, de graça, e Deus inseriu ela também nessa galeria. Por que colocou ali que ela era uma prostituta? Talvez para lembrar que Deus pode usar quem Ele quer, e Deus pode restaurar a vida de quem Ele quer, e Deus pode e tem um plano para a vida de todas as pessoas, independente do que elas já fizeram na vida. Deus tem um plano para a vida de cada uma. Essa galeria vai citar essas pessoas, e vai citar essas pessoas como sendo pessoas que venceram obstáculos intransponíveis, mas no final da galeria, ali em Hebreus 11, a partir do versículo de número 32, você vai ver uma narrativa que deixa de ser então apenas e tão somente relembrando esses personagens, mas ela vai começar a trazer uma realidade muito forte daquilo que eles passaram e como o que isso tem a ver conosco. A ministração de hoje eu coloquei como nome: Deus reservou o melhor para nós. Então eu quero que você acompanhe comigo a sua Bíblia em Hebreus 11, do 32 ao 40, que nós vamos percorrer esses versículos para entender o que Deus fez na vida daquelas pessoas e o porquê podemos afirmar que Deus reservou o melhor para mim e para você. A Bíblia assim nos fala: e que mais direi ainda? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Do 32 ao 38 é uma descrição de terror, falando o que esses homens, que nem todos e mulheres, nem todos foram mencionados nessa galeria. A Bíblia vai falar: olha, falta tempo para nós lembrarmos de todos esses nomes. Tem Sansão, tem Gideão, tem Jefté, tem Davi, tem tantos profetas. Todos esses homens e mulheres, eles viram coisas maravilhosas, esplendorosas, mas também sofreram.
Eles foram escarnecidos, eles foram vituperados, eles foram humilhados, alguns deles foram mortos, e não foi uma morte normal, alguns foram cerrados ao meio, porque criam em Deus, porque no meio muitas vezes de gerações perversas, que a Bíblia nos relata, eles nomeavam o nome de Deus. E todos esses homens e mulheres sofreram isso, açoites, prisões. Muitas vezes hoje nós temos pequenas dificuldades, mas nós colocamos essas dificuldades como sendo gigantes, mas nós não sabemos o que é sofrer na medida que essas pessoas sofreram. Nós não temos ideia do que é sofrer na medida que os primeiros missionários sofreram. Muitos relatos de missionários que chegaram ao Brasil com toda a sua família, e em poucos dias eles pegaram malária, e 2, 3 filhos morreram, a esposa morreu nos primeiros dias nessa terra. Aqui nessa terra foi derramado sangue de muitos missionários. Essa palavra que chegou a nós, ela foi escrita com o sangue de muitas pessoas. No Antigo Testamento, esses relatos, nós podemos lembrar de algum deles. Lendo a palavra, nós vimos homens se levantando contra exércitos e vencendo. Homens se levantando contra um gigante, um pequeno homem, Davi, se levantando contra um gigante, Golias, e vencendo. Nós vemos Faraó sendo dizimado ali no mar, Moisés levando o povo, quantos milagres, mas também vemos na Bíblia quantos homens e mulheres sofreram. Nós vemos principalmente a partir do Novo Testamento, a perseguição ao nome de Jesus, João Batista sendo decapitado, os próprios discípulos. A Bíblia fala que Pedro mesmo foi crucificado, mas quando ele foi crucificado, isso não é a Bíblia que fala, os livros históricos falam que quando Pedro foi ser crucificado, ele falou: não quero ser crucificado como Jesus, eu não sou digno. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Os livros da história nos contam. Esses homens morreram, essas mulheres morreram, foram perseguidos. Aqui tem alguns versículos que lidam dessa forma, compreende a fé de uma forma que talvez a nossa mente não compreenda, porque fé para nós está relacionado apenas à vitória, fé para nós está relacionado apenas à bênção, fé para nós está relacionado a prosperar, fé para nós está relacionado a grandes coisas, mas você precisa fé também para padecer. Você precisa fé também para crer ao ponto de sacrificar sua vida, sacrificar sua família, sacrificar os teus ideais. Hoje as pessoas não sacrificam nem seus sonhos pelos sonhos de Deus, quem dirá suas vidas. Mas é preciso fé para crer, é preciso fé para você se prostrar, é preciso fé nesses dias para você falar: meu Deus, eis a minha vida aqui, faz da minha vida aquilo que o Senhor quiser, porque essa galeria, ela só tem início, mas ela ainda não tem fim, porque todos os dias, eu e você somos relacionados nessa galeria, e podemos escrever o nosso nome. Pela fé, o Joãozinho saiu lá da terra dele, 2.000 quilômetros, e veio para um lugar que ele não conhecia. Pela fé, a Mariazinha, ela deixou os deleites do mundo e os prazeres do mundo para ser uma serva, uma mulher de Deus. Pela fé, uma igreja se levanta. Pela fé, pessoas se incendeiam do Espírito, jovens abrem mão dos deleites dessa geração, homens e mulheres abrem mão de um maior conforto para investir na obra. Tudo é uma questão de fé. Essa galeria está aberta, esperando eu e você. Ela não está fechada, ela não foi fechada ali, só que quando vai encerrar o capítulo 11, eu quero que você entenda isso. Quando vai encerrar o capítulo 11, acontece algo profético tremendo, há uma reverberação muito grande
da unção de Deus nas palavras do autor de Hebreus, porque ele vai falar assim: olha, todos estes que foram citados, eles obtiveram bom testemunho por sua fé. Contudo, não obtiveram a concretização da promessa. Meu Deus! Pastor, quer dizer que essas pessoas que morreram foram cerradas ao meio e elas passaram por uma série de privações, mesmo assim não se concretizou aquilo que Deus tinha sobre elas? Aguenta as pontas que você vai entender. Vai mais adiante no 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, esses irmãos nossos lá do passado, do Antigo Testamento, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Pastor, não estou entendendo mais nada. O senhor está querendo dizer que Davi, Samuel, Jefté, José, Moisés, Noé, Abraão, esses homens que nós pregamos e todo tempo nós, de alguma forma, honramos como sendo grandes heróis da fé, homens e mulheres que não foram dignos de pisar nessa terra, que a terra não foi digna de tê-los, melhor dizendo. O Senhor está querendo dizer que não se cumpriu sobre eles a promessa completa, mas que se cumpre sobre nós. Quem sou eu, pastor, para ser colocado junto com Abraão? Quem sou eu para ser colocado junto com José? Quem sou eu para ser colocado na mesma relação de Samuel, de Davi? Como que Deus proveu algo superior a nosso respeito, para que através de nós, eles também fossem confirmados? Qual o mistério que existe nisso? Qual é a dimensão dessa revelação, que pode chegar a nós mais forte do que chegou a estes homens que moveram no sobrenatural poderosamente? O que Deus reservou para nós, que pode ser tão intenso, que pode ser tão maravilhoso, que pode ser tão esplendoroso, que pode ser tão incrível, que supera o que Ele fez na vida desses homens e mulheres do passado. Para entender isso, nós temos que entrar no capítulo seguinte, capítulo 12. E 12, 1 e 2 vai nos falar: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ignomínia é uma grande desonra. Deus reservou algo melhor para nós, porque esses homens todos do passado, essas mulheres todas do passado, moviam no sobrenatural, tendo em vista o Messias que um dia viria, crendo que o Messias um dia estaria na terra, que ele revelaria a palavra e o próprio Deus. E pela fé em algo que eles não viram, pela fé em algo que naquele momento era totalmente abstrato, pela fé em algo que eles morreram e aquela promessa não se cumpriu, mas eles deram a sua vida, eles deram seus recursos, eles deram o seu tempo, eles deram seus sonhos, por algo que eles não conseguiam mensurar e nem enxergar. Era uma promessa. Um dia o Messias virá em Israel, um ungido de Deus, Yeshua. Ele vai trazer a justiça, a paz. E essas pessoas, crendo na promessa, elas entregaram as suas vidas.
entregaram seus sonhos, entregaram as suas famílias, entregaram tudo por algo que não poderia tocar, ver, mensurar. Mas chegou o momento em que em Jesus se tornou o autor e consumador de todas as promessas de Deus. Vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus veio e cumpriu em si todas as profecias de Isaías, de Jeremias, dos profetas. Ele realizou em si o cumprimento de toda a revelação de Deus. O Verbo se tornou carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a unigênito do Pai. E ali em Jesus as pessoas podiam contemplar, iam nas Escrituras e confirmavam, realmente esse é o Filho de Deus, porque aí, a partir de Jesus, ninguém mais crê em algo abstrato, que um dia virá, que pode ser que venha, que nós não sabemos como Ele é, nós não sabemos o que Ele vai falar, o que Ele vai fazer. A partir de Jesus, Jesus é um ser histórico, Ele veio, e a partir da sua vinda, nós cremos num ser que esteve aqui na terra, Ele pisou aqui na terra, Ele bebeu da água que nós bebemos, Ele contemplou o sol, a lua, as estrelas, Ele viveu entre nós, Ele tocou e foi tocado. Deus reservou o mais importante para nós. Quando você vai estabelecer tua fé agora, você estabelece em algo, tem uma história, tem uma data, tem um ser, Jesus Cristo. Deus reservou o melhor para nós. Eles olhavam para frente, para algo que eles não sabiam nada, mas se nós olharmos para trás, Jesus está lá. Não ficou lá, Ele está aqui. Deus reservou o melhor para nós. Deus reservou a melhor parte para nós. As duas mulheres estavam limpando a casa. As duas mulheres estavam na casa. Uma estava limpando a casa, a outra estava aos pés de Jesus. Jesus falou: essa escolheu a melhor parte, está aos meus pés. A melhor parte é contemplar que o melhor de Deus chegou até nós. Agora, quais são as implicações disso? O que isso tudo vai falar comigo e com você nesses dias? E aqui eu quero mencionar uma palavra, que é olhando fixamente. Você vê que as traduções aqui de Hebreus vai falando assim: olhando firmemente para o autor e consumador, olhando para o autor e consumador. Mas quando vai na versão King James, que eu gosto muito, ela vai usar um termo que começa a entender como essa dinâmica da fé pode agir em mim, através de mim e por mim. Você não olha para Jesus apenas, você olha fixamente para Ele. Você vai fixar os teus olhos nele. Você vai ter a consciência de quem é Jesus e fixar os teus olhos nele e não tirar os teus olhos dele. E a fé vai se processando dentro de mim e de você. Porque muitos não conseguem ter fé. E fé é uma palavra também muito abstrata. Porque olham para Jesus, olham para o mundo, olham para as suas dificuldades, olha para as suas limitações, olha para todos os lugares. Não conseguem olhar fixamente para Ele. Para Ele. E aqui o autor de Hebreus fala, para que a fé possa ser consumada em Cristo, na tua vida, você tem que olhar fixamente para Ele. Colocar os olhos em Jesus e seguir.
Diz uma história que um homem atravessava por muitos anos um riacho muito turbulento, de águas muito turbulentas, e ele nunca caía da sua montaria, passava naquele riacho por muitos anos, as águas eram muito turbulentas, ele nunca caía de sua montaria, e uma outra pessoa inexperiente foi passar com ele, e olhou aquele riacho de águas muito turbulentas e falou: olha, eu não vou conseguir passar, eu vou cair. E esse homem então falou: olha, eu tenho uma experiência, tantos anos que eu passo nesse riacho, nunca caí. Você tem que ir na margem que você sai, você tem que encontrar um ponto do outro lado. Pode ser um galho de uma árvore, pode ser algo que você veja, uma montanha, e você deve olhar fixamente para isso, e você deve deixar com que o animal, a montaria, passe você do outro lado. E aquele homem falou: mas eu não vou conseguir, olha só como essas águas são turbulentas, faça apenas o que eu estou te dizendo, você não vai cair. Aquele homem fez então, estava ali no cavalo, olhou para um galho de uma árvore, fixamente, sem tirar os olhos dali, daquele ponto, e quando ele viu, a montaria tinha atravessado aquele riacho de águas turbulentas. Olhando fixamente para algo, não pode olhar para baixo, porque se você olhar para baixo, a turbulência das águas vai te dar vertigem e você vai cair. Porque enquanto Pedro olhava fixamente para Jesus, ele andava sobre as águas. Pedro estava lá e Jesus falou: vem até mim, Pedro, sobre as águas. E Pedro olhou para Jesus e, inexplicavelmente, sobrenaturalmente, transgredindo todas as leis da física, da matéria, ele andou sobre a água. E olhando para Jesus e andando como se estivesse cimentado num piso. Mas a Bíblia fala que quando ele tirou os olhos do Senhor, ele submergiu. E Jesus teve então que puxar ele, senão ele iria se afogar. Olhando fixamente. E eu quero encerrar com algumas considerações, e eu quero que você preste muita atenção nessa hora. Primeiro, porque não conseguimos, temos dificuldade de entender a fé e entender esse melhor de Deus que está planejado para nós, que Deus providenciou o melhor, o mais excelente para nós. Primeiro, porque associamos o melhor de Deus a finanças. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Enquanto cada um de nós estiver associando o melhor de Deus a uma condição aqui na terra melhor, financeiramente, você não vai entender o melhor de Deus para você. Porque nós vivemos cantando: o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. Depois no outro culto, o melhor de Deus ainda está por vir. E daqui a um ano nós cantamos: o melhor de Deus ainda está por vir. Mas quando o melhor de Deus virá? Pois eu digo, já veio, é Jesus. Sabe por que os crentes sempre cantam o melhor de Deus ainda está por vir? Porque eles têm sempre a impressão de que eles vão ficar melhor de vida. O melhor de Deus vai vir porque futuramente eu vou ter mais dinheiro. O melhor de Deus vai vir porque futuramente eu vou estar mais bem estruturado. O melhor de Deus vai vir porque eu estou agora estudando, eu estou apurado, eu estou sem um carro, mas vai chegar o melhor de Deus para mim, eu vou ter mais condições. O melhor de Deus vai vir porque eu estou para fazer um negócio, eu vou ganhar um dinheiro, então o melhor de Deus vai vir. E sempre, quando a gente canta o melhor de Deus está para vir, nós negamos Jesus, porque o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus é Jesus Cristo.
Se você ficar toda a vida cantando que o melhor de Deus está para vir, você nega que o melhor de Deus já veio sobre a tua vida, sobre a minha vida. O melhor é o Senhor, é o autor e consumador da nossa fé. Deus não reservou nada melhor para você do que Jesus. Nossa, pastor, que triste, eu imaginava que eu fosse ficar rico. Não, o melhor de Deus é Jesus. E Ele já veio, e Ele é seu. Pastor, então nós nunca mais vamos cantar o melhor de Deus ainda está por vir? Se eu fosse você, eu pensava 2 vezes para cantar essa música. Você está querendo dizer que alguma coisa melhor que Jesus vai vir para você da parte de Deus? Como é possível isso? Em Jesus, Deus deu o melhor dele, e é todo seu e meu. Ah, mas eu estava pensando que eu estou para trocar meu carro. Eu estou pensando em uma viagem que eu estou pagando para daqui a 2 anos fazer, para toda a Europa. É o meu melhor de Deus. Isso é o melhor aqui da terra. Isso é o melhor aqui, o que a terra pode te dar, o que o dinheiro pode te dar. Mas não é o melhor de Deus para você. O melhor de Deus é você ter a certeza que teu nome está escrito no livro da vida. O melhor de Deus é você fechar os teus olhos e você poder falar com o Pai. O melhor de Deus é a redenção em Cristo. É o melhor de Deus, é o plano que você está inserido em Cristo Jesus, da parte do Pai. É o melhor de Deus para você. A última consideração, porque o nosso tempo já está quase terminando, e que eu quero encerrar falando isso. Acabou se tornando um chavão no meio dos crentes dizer: vai melhorar, o melhor de Deus virá, vai melhorar. Deixa eu dizer para você, e se não melhorar? E se piorar? E se a vida se tornar aqui na terra insuportável? E se você não puder mais sair de casa mesmo, 100%? E se acabar a comida nessa terra? Você já parou para pensar nessas coisas catastróficas? E se piorar? O que você vai fazer com esse melhor de Deus que ainda está para vir? O melhor de Deus Ele já deu. Jesus. Deus planejou que isso chegue até nós. Pela graça, o melhor dele está na nossa disposição, está nas nossas mãos, está na nossa mente, na nossa alma, no nosso coração, está gravado dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Esse tempo que nós temos aqui é muito curto mesmo, né? Espero em Deus que domingo que vem a gente possa estar transmitindo já pelo YouTube com um pouco mais de tempo. Mas eu peço a Deus que Ele tenha falado ao teu coração e que nós possamos entender isso, que Deus reservou para nós em Cristo. É muito superior a qualquer coisa que a tua mente humana possa pensar, possa conceber, e que o ser humano já inventou ou vai inventar nessa terra. Que o Pai possa nos abençoar em nome de Jesus. Vamos orar. Paizinho querido, queremos que essa revelação chegue de uma forma muito contundente ao nosso coração, porque queremos entender isso, queremos entender esse melhor que o Senhor tem em Cristo. Todo plano que o Senhor providenciou, planejou a nosso respeito, a partir do momento que o Senhor nos inseriu nessa galeria de fé. Abençoa a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Dá-nos uma semana de bênção, dá-nos uma semana na Tua presença, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, fica na paz, boa semana e amém.